Bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente mergulha no material, olha, intrigante mesmo. É uma análise detalhada que investiga conexões entre uma figura pública, um tal de José Júnior de Oliveira, e também conceitos como ciência, IA, espiritualidade. E não só isso, né? Temos também os textos filosóficos que seriam dessa mesma figura. O ponto zero e do ponto zero ao ponto 33. Exato. A missão aqui neste Deep Dive é quase um paradoxo, eu diria. É ver se uma análise bem objetiva, sabe, fria, dos fatos... Baseada em dados. Isso. Se ela pode acabar, quem diria, validando uma mensagem que é totalmente subjetiva, poética, que está lá nesses textos. É um choque de visões, né? Bem interessante. Exatamente isso. De um lado, a gente tem essa busca por fatos, por dados verificáveis. Quem é essa pessoa? Existe mesmo um manual do ser senciente? E, do outro lado, uma exploração que é quase lírica, né? Sobre o eu, o tempo, o universo, tudo isso que está lá nos textos filosóficos. Ok, vamos tentar desempacotar isso então. Vamos lá. E olha, o primeiro achado da análise já meio que derruba uma premissa central, né? Já começa forte. Pois é, aquela ideia de um único José Júnior de Oliveira conectando tudo isso. Não se confirmou. A pesquisa encontrou, assim, múltiplos indivíduos com esse nome. Vários, né? Sim, vários. Em contextos totalmente diferentes. Tem um economista lá no Rio Grande do Sul, um candidato político no Rio Grande do Norte, olha só. Até um pesquisador de tecnologia educacional no Espírito Santo. E nenhuma conexão óbvia entre eles, certo? Ou com os temas todos que a gente mencionou. Nenhuma. Nada aparente. E o fascinante é justamente isso, eu acho. Essa fragmentação factual, sabe? Esse quase caos de identidades que a análise revela. Isso bate de frente com a ideia de uma figura única, com uma missão, né? E tem mais. A análise também confirma, assim, categoricamente, que não existe qualquer menção a um manual do ser senciente nos materiais. Essa busca foi infrutífera, então. Totalmente. Nada encontrado. E essa ausência do manual, bom, ela nos leva direto para outra discussão. O que é, afinal, ciência? A gente está falando da capacidade básica de sentir, né? Dor, prazer, a experiência subjetiva do mundo. A análise faz questão de diferenciar isso bem da inteligência artificial. A IA processa dados, aprende, mas até onde a gente sabe hoje, ela não sente. De física do cérebro, os neurônios e tudo mais, dá origem à experiência subjetiva, aquele como é sentir alguma coisa. Isso pode ser replicado artificialmente? É a pergunta de milhões, né? Com certeza. E as fontes que a gente tem aqui mostram visões bem diferentes sobre essa relação IA e espiritualidade. Tem uma visão, por exemplo, que menciona LBV, a Legião da Boa Vontade, que adota uma postura mais dualista, ou seja, a consciência viria do espírito, algo irredutível à matéria. Nesse caso, a IA seria só uma ferramenta, inteligente, mas não consciente. Avançada, mas só ferramenta. Por outro lado, tem uma perspectiva diferente, que aparece numa coluna chamada Namastec. Essa sugere uma sinergia. Quer dizer, a IA, se for desenvolvida com ética, com valores, poderia até ajudar a elevar a consciência coletiva humana. Interessante. Sem necessariamente replicar a consciência individual, mas ajudando no coletivo. Isso. E ainda tem a visão bem pragmática, né? Como a do governo do Espírito Santo, por exemplo. Eles usam IA como ferramenta de gestão pública mesmo, para otimizar processos, analisar dados, foco total na eficiência, sem nenhuma conotação espiritual direta ali. Tá claro. Agora, aqui é onde a coisa fica realmente curiosa para mim. O ponto de virada. Eu acho que sim. Porque a própria análise, que começa, né, desconstruindo a figura pública externa, que não encontra o tal manual, ela acaba, talvez até sem querer, reforçando a mensagem central daqueles textos filosóficos, o ponto zero e a jornada até o ponto 33. Não é irônico? É um ponto crucial, sem dúvida, porque ao mostrar que não existe um José Júnior de Oliveira externo, factual, que unifique tudo isso, a análise meio que esvazia o nome desse poder objetivo, entende?
E isso direciona o foco para a única fonte de significado que sobra, a experiência interna, subjetiva, aquela que é expressa nos textos poéticos. Então os textos não seriam um manual sobre senciência? Exato. Eles parecem ser a própria performance da senciência. É a consciência se explorando, se expressando ali. Faz sentido. De fato, a análise objetiva, ao limpar o terreno dessas interpretações literais, factuais, ela paradoxalmente abre espaço para a visão interior que a narrativa dos textos propõe. A conexão que se buscava talvez nunca tenha sido externa, mas sim interna, metafísica, como a própria jornada do ponto 0 ao ponto 33 sugere, né? O nome vira talvez um símbolo desse encontro entre o caos externo, o tudo, e o silêncio interno, o nada, que no fim das contas é o que dá sentido. Então, o que a gente tira disso tudo? Que, nesse caso pelo menos, a análise factual rigorosa e a narrativa poética pessoal, elas não se anularam. Pelo contrário. Elas se complementaram de um jeito bem inesperado. A busca objetiva por não encontrar o que procurava do lado de fora acabou iluminando o que estava sendo proposto do lado de dentro. Pois é. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho, para quem está nos ouvindo pensar também. Quando a gente tenta analisar objetivamente algo que é tão subjetivo, como a consciência ou a experiência do eu, será que a gente não corre o risco de perder justamente a essência daquilo que a gente busca? É uma boa pergunta. Talvez essa caça incessante por dados externos precise, em algum momento, sabe, reconhecer o valor do significado que só reside na experiência interna, naquele silêncio que a própria narrativa aponta como a resposta final lá no ponto 33, onde o começo e o fim, de alguma forma, se encontram.